Alô, alô, bom dia. Hoje vou lhe dar um toque sobre a supraconsciência. Mas, evidentemente, que antes de falar de supraconsciência, preciso falar de consciência. É muito importante, porque existem fases de transições que devem ser feitas por nós para poder alcançar esses níveis. E então vamos ver, começando pelo princípio, vamos falar um pouco das primeiras frequências de consciência, diria mesmo de inconsciência, que é a ignorância. Nós temos dois tipos de ignorância. Há a primeira ignorância, que foi mesmo feita de propósito sobre os humanos, os mantendo longe da realidade da vida deste planeta, da história do mundo, e também, muito importante, sobre a sua própria realidade do ser humano, conectado com a energia. Nós hoje ouvimos falar muito disto, cada vez mais, e é muito importante mesmo, muito importante para a nossa evolução e por permitir a liberação do sofrimento. Há o segundo tipo de ignorância, que é a ignorância que as próprias pessoas querem manter. Elas recusam todo tipo de informação ou de conhecimento que não está correspondendo ao que elas aprenderam na vida, na escola, ao longo do seu crescimento. São pessoas que estão bloqueadas e que querem manter essa posição de ignorância. Isto é problemático, realmente, mas não faz mal, tudo bem, cada um na sua. Então, depois da ignorância, temos a inconsciência. Os dois são interligados, mais somos ignorantes, mais somos inconscientes. E a inconsciência, tal como a ignorância, leva a ter atitudes de sofrimento. Isso é mesmo assim. É assim que a vida ensina, né? Ensina as pessoas que não querem ou que recusam o conhecimento para evitar esse sofrimento. Depois temos uma terceira fase de consciência, um terceiro nível de consciência, são as frequências da dita nova consciência, que têm informações dadas pela espiritualidade e que muitas vezes são enganadoras. São informações de substituições que levam as pessoas a fazer as coisas pensando que elas estão no certo, mas enquanto na realidade, no fundo, elas estão no errado. E claro que isto também leva a reações de sofrimento. Depois, então, temos a consciência. Quando entramos realmente na consciência de nós próprios, começamos a saber quem somos, a ter consciência de nós e a atuar em função desse conhecimento que desenvolvemos pouco a pouco ou mais rapidamente, depende da atuação de cada um. E depois, uma vez que entramos realmente na consciência e que manifestamos essa nossa consciência, o nosso estado de consciência, o nosso estado de espírito, porque aí já podemos falar de espírito, enquanto todos os níveis anteriores não podíamos falar de espírito, mas de condicionamento mental do astral, que é mesmo assim. É isso que é muito importante a saber, a descobrir, muito importante. E voltamos então, nós estamos na consciência, manifestando a nossa consciência, isto quer dizer que estamos a tomar atitudes reais. Vamos ver um nível de transição que descobri com a supraconsciência. Hoje fala-se muito dos despertados, as pessoas estão a acordar, a despertar, mas atenção, vou-lhe dar um lindo exemplo, muitas pessoas não estão realmente a despertar, elas estão a sair da anestesia na qual elas foram mentidas durante muito tempo.
E vocês sabem, quando uma pessoa sai da anestesia, ela vai levar um longo tempo, um bom momento, para realmente acordar totalmente. Porque quando saímos de uma anestesia, ainda estamos drogados, não estamos conectados com todos os nossos sentidos e muito menos com a voz interior do espírito em nós. Se é interior é em nós, não é? Sim. E é muito importante, é isto que acontece por o momento, e nós vemos que esses anestesiados acordados, que ainda não acordaram totalmente, tornaram-se uns iniciados passivos. Sabem, mas não fazem. Ou continuam a fazer o que sabem que está errado. O sabe, mas preso pelo medo não atua. Sabem, mas pela falta de consciência na energia, no plano energético, fica na zona de conforto, mas sabem que uma pequena mentira é um pecado, mas por manter a zona de conforto, podemos mentir. Bem, agora, a seguir, os anestesiados que estão a acordar, que são iniciados passivos, temos os acordados, os despertados, que são iniciados ativos pacíficos. Porque esses seres tratam do desenvolvimento pessoal interior, trabalham neles, fazem o seu trabalho interior e, que é muito importante, manifestam essa nova energia interior, ela está manifestada no exterior, ou seja, em atitudes, em palavras, em atitudes. E assim que esses iniciados ativos pacíficos estão a mudar a sua vida, o seu mundo, e assim que participam na criação de um novo mundo equilibrado e harmonioso, porque ele é criado por seres conscientes e responsáveis. Isto é muito importante. Enquanto os anestesiados, não aceito o sentido, não reconheço o sentido de responsabilidade, tenho por hábito de apontar sempre os dedos aos outros, são os outros. Lembre-se que tem que três apontado na sua direção quando está a apontar o dedo a uma outra pessoa. Bom, isso é que é muito importante, ok? Como que eu sei essas coisas todas? Porque eu não me conheço ainda, sou a Nicole, sou a Crissa, e tenho este conhecimento é porque quando nasci com uma bagagem, com muito conhecimento, que comecei logo a pôr em prática logo na adolescência. E com a pôr em prática este conhecimento, descobri mais informações que coloquei em prática, que se transformaram assim em conhecimento, que continuei a pôr em prática, o que me fez guérir cá dentro, curar cá dentro, crescer fora e assim, seguido, formando o efeito bola de neve, cresci, vi cada vez mais e hoje estou aqui nessa supraconsciência, com a informação, com uma parte da supraconsciência, porque é um caminho de descobertas. Como eu disse no princípio, não recebemos essas informações de boca de alguém, não. É uma grande descoberta interior que pode só se fazer e acontece quando estamos realmente reconectados com o espírito dentro de nós. E atenção, não é uma voz, é o nosso ressentir e a intuição. É aí que está o mágico da energia. Por agora já chega, convido vocês a inscrever-se no canal, pedir para receber as notificações, para poder seguir a informação passo a passo, a fim de, tranquilamente, poder crescer nos seus níveis de consciência
e poder fazer a sua transição para a supraconsciência, porque é muito importante, porque isso é a chave da mudança total no planeta. É com esse conhecimento colocado em prática. Desejo a todos um excelente dia, maravilhoso dia, com muita luz interior. Não há túnel, vocês têm a luz dentro de vocês, então trabalhe por desenvolver essa luz interiormente para deixar de ser um túnel e realmente iluminar o vosso mundo. Um grande abraço.